Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aí novamente ao canal. Hoje a gente vai fazer a nossa aula 7, né, do nosso curso básico aí de dimensionamento e projeto para sistemas de energia solar fotovoltaica. Na aula passada nós falamos sobre as placas solares, né, sobre os módulos fotovoltaicos, demos aí algumas características, vimos um datasheet de um fabricante de placas solares, pegamos aí alguns dados importantes, né, como ali a tensão de circuito aberto, a corrente de curto-circuito, que são dados aí que a gente precisa levar em consideração quando a gente faz um dimensionamento, um projeto, né, um projeto de energia solar. E hoje a gente vai fazer a mesma coisa, só que com os inversores, né? Como a gente viu ali dois tipos de inversores, inversores string e os microinversores. E hoje eu quero mostrar para vocês também o datasheet de um inversor string e comparar com o datasheet de um microinversor, tá? E aí a gente vai ver alguns parâmetros básicos de cálculo também, tá? Que a gente deve levar em consideração aí quando a gente quando a gente for fazer o nosso arranjo de strings, né? Fazer a nossa série fotovoltaica, o nosso arranjo fotovoltaico ali, que a gente deve levar em consideração para que a gente não exceda os limites desse inversor e não danifique o equipamento, tá? Então a gente vai ver isso nessa aula de hoje. Nós estamos na aula 7, tá bom? Essa aula tá atrasada um pouquinho, ela para ter sido postada ontem, mas eu estou postando ela hoje devido a alguns compromissos que a gente teve. Eu fui dar uma palestra na área fotovoltaica, inclusive, sobre processo de homologação, né, do sistema fotovoltaico numa empresa cooperativa de energia. E eu queria aproveitar para falar isso para vocês também. Se vocês precisarem desse tipo de consultoria, a gente presta consultoria na área também, tá? Eu vou deixar o logo da empresa aqui, a WG5, vocês podem entrar em contato através do nosso Instagram, através do nosso WhatsApp, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo os contatos, e você pode fazer contato conosco aí para ver como que funciona, a gente marcar aí na sua empresa, tá? Beleza, então vamos lá até a nossa aula de hoje, né? Vamos para a nossa aula de hoje. Primeiro, eu vou pegar aqui o datasheet do inversor string, tá bom? Então tá, pessoal, esse daqui é o datasheet de um inversor string que eu peguei aleatoriamente, tá? Existem vários tipos de inversor no mercado, com potências diferentes, fabricantes diferentes, etc. Esse daqui é do fabricante Solis, tá? Tá aqui o logotipo da logomarca deles. E esse aqui vai de 2,5 a 6 kW, tá? São inversores monofásicos de 2,5 a 6 kW. Logo de cara aqui a gente já encontra algumas características desse equipamento, a eficiência máxima, a corrente da string, enfim, ele fala que é design de 2 MPPT, informação importante, né, como a gente já falou um pouquinho, 2 MPPTs nesse caso, tá? Então, aqui vamos descer mais um pouquinho, a gente vai ver, aqui são os nomes dos modelos, no caso desse fabricante, o 2.5K aqui, veja que o início é igual, né, S6GR1P, e daí para frente você tem 2,5, 3, 3,6, são as potências dos inversores, tá, desses fabricantes aqui. Aqui a gente já descendo um pouquinho, a gente já vai especificamente para a folha de dados, e aí a gente vai ver, ó, os modelos que vão de 2,5 a 6 kW. E aí eu já vou mostrar para vocês algumas características importantes da gente avaliar aqui. Veja só, nessa primeira parte da tabela aqui, ó, a gente tem entrada CC, ou seja, é a parte de corrente contínua desse inversor, né, desses inversores. Logo em seguida, a gente tem a saída, CA, a parte CA. Vamos lá, vamos pegar um exemplo para levar em consideração aqui. Vou pegar esse de 6K aqui, tá? O de 6 kW. Vou lá embaixo primeiro, tá? A potência nominal de saída dele é 6 kW, né? A potência nominal de saída 40 graus, 6 kW. Potência máxima de saída aparente, 6 kVA, tá? Ou seja, ele está considerando aqui um fator de potência igual a 1. Potência igual a 1.
Potência máxima de saída 6 kW, enfim, é um inversor basicamente de 6 kW aí, de qualquer forma, né? Ele é monofásico, tá? Então perceba aqui, ó, fase, neutro e proteção, né? E opera em 220 volts, tá? Em 220 volts. A frequência de saída 50 a 60 Hz. E aqui a gente tem as correntes nominais de saída da rede e as correntes máximas, tá? Nesse caso aqui, coincidem tanto a corrente nominal de saída quanto a corrente máxima de saída dele, que é de 27,3 amperes, tá? O fator de potência é ajustável, é de 0,8 adiantado a atrasado, tá? E harmônicos aí, ele gera menos de que 3%, tá? De frequências harmônicas aí. Beleza. Então vamos agora para a parte de corrente contínua. Perceba que o seguinte, ó, esse inversor ele tem uma potência nominal de saída de 6 kW. Porém, na entrada, ele suporta até 10,2. Isso aqui a gente chama de overload. Vou fazer um desenhozinho aqui, só para vocês entenderem o que é essa questão de overload, tá? Joia, imagina que isso aqui é um plano cartesiano, tá? Eu não sou muito bom de desenho aqui no computador, mas não sei em softwares específicos para isso aí. Mas eu vou tentar desenhar aqui de forma que fique compreensível para todo mundo, tá? Vou pegar aqui a ferramenta de desenho e imagina esse eixo aqui, o eixo X, né? Esse eixo X seria o nosso tempo, tá? É o tempo. E aqui em cima a gente vai ter potência, tá? Opa, G não, P. Potência, tá? Aqui em cima a gente vai ter potência. Joia. Imagina que o nosso sistema vai começar a gerar ali a partir das 6 da manhã. Vou dar um exemplo. Isso aqui varia de região para região, tá? Então, 6 horas aqui da manhã, eu vou iniciar a minha geração. O sistema vai começar a gerar energia, vai subir, vai até um ponto máximo e vai começar a descer de novo até finalizar, digamos lá imagina que aqui seja 18 horas, tá? 6 da tarde aqui. Joia. Então essa daqui é basicamente uma representação aí da nossa curva de geração. Aqui nesse ponto, né, se a gente projetar aqui no ponto mais alto, vai dar aí por volta de 11, 11h30, meio-dia, até 1 hora da tarde, aí depende da região, onde eu vou ter maior incidência, né, maior irradiação solar, e consequentemente eu vou ter a maior geração possível, tá? Então vamos supor o seguinte, imagina que esse inversor, né, a gente pegou aquele inversor de 6K e colocou 10,2 de placas, né, na entrada. Isso a gente chama de overload, sobrecarregamento, né? Quer dizer que eu posso colocar mais potência de placas do que na saída do inversor, tá? Nesse ponto aqui, vamos supor que aqui o sistema atingiu os 10,2 kW, tá? O sistema atingiu os 10,2. Vou colocar num texto aqui para ficar legal. Então, 10,2 kW, nesse ponto aqui. Joia? Só que o meu inversor, ele tem saída de 6. Não é isso? Ele tem saída para 6 kW. Então, 6, vamos supor que desce aqui nesse ponto, tá? Eu vou escrever aqui para ficar compreensível, para ficar mais fácil da gente entender. 6. Nesse ponto aqui são 6 kW. Então, quando chegar nesse ponto, o inversor, ele vai fazer isso aqui, ó, com o meu gráfico, tá? Ele vai fazer isso aqui com a minha geração. Chegou aqui em 6, ele vai manter a saída em 6 e aqui ele volta a operar. Então ele subiu, né? Vai começar lá a gerar bonitinho, vai subindo, 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 chegou em 6, ele estabiliza e começa a descer novamente lá na frente aqui, acompanhando o gráfico. A minha energia gerada é essa área aqui embaixo, né? A minha energia gerada é essa área aqui, ó, né? Aqui de baixo. Essa energia aqui de cima, ela foi perdida, tá? Isso aqui não foi aproveitado pelo inversor, tá? Isso aqui não foi aproveitado. Então aqui, às 18 horas, ele morreu, certo? E essa área aqui embaixo, a gente está tendo potência, né? No decorrer do tempo. Essa área aqui embaixo, então,
é a energia gerada pelo sistema. Isso daqui é o que foi, né, a geração. Né? Essa aqui é a geração do meu sistema, que a gente vai considerar lá em quilowatts-hora. Né? Se a gente integrar isso aqui, verificar, achar a área debaixo desse gráfico aqui, a gente vai ter a nossa energia gerada, tá? No nosso curso, na nossa turma fechada, a gente vai dar detalhes sobre isso daqui, por que é importante o fator de sobrecarregamento, até quando a gente fazer, etc. e tal. Por enquanto, saiba que existe esse fator de carregamento, de sobrecarregamento, né, de overload, e você pode utilizá-lo a seu favor aí nos seus projetos, tá? Você pode utilizar. Voltando aqui para o nosso datasheet, então, vou pegar ele aqui novamente. Voltando para o nosso datasheet, a gente vai ter, vamos seguir aqui nas informações. A gente já viu que é possível ter um sobrecarregamento, né, um inversor, um overload. A gente vai ter tensão máxima de entrada, nesse caso 600 volts. Esse inversor tem uma tensão nominal, né, de operação, na entrada CC ali, que é de 330. Tem uma tensão de partida, que é 120. Importante isso aqui, por quê? Caso a sua tensão esteja ali nas placas esteja abaixo de 120 volts, esse inversor não vai iniciar a operação. Né? Você precisa atingir pelo menos 120 volts para que esse inversor opere. Então, imagine, por exemplo, um módulo fotovoltaico que tem uma tensão nominal ali na ordem de 50 volts. Se você colocar apenas uma placa nesse inversor, você não vai iniciá-lo, né? Não vai funcionar o sistema, ele não vai começar a operação. Então é importante a gente começar a entender isso também, tá? O intervalo de tensão do MPPT para uma melhor potência, né, para um melhor aproveitamento, entre 90 e 520 volts por MPPT aí, esse inversor vai ter, tá? Tem uma corrente máxima de entrada e uma máxima corrente de curto-circuito de entrada, que nesse caso é 14 amperes no primeiro MPPT e 14 amperes no segundo MPPT, da mesma forma que a corrente de curto-circuito, tá? Então, essas aí são as informações básicas que a gente vai ter para esse inversor, tá? Para esse inversor aqui. E aí, eu quero te mostrar a seguinte questão aqui, ó. Eu quero te mostrar os parâmetros que a gente precisa levar em consideração para não sobrecarregar o inversor e para não dar um problema nele, né? Então tá aqui. O nosso potência fotovoltaica máxima, eu tirei aqui pelo menos 4 parâmetros que a gente deve levar em consideração, mais importantes, tá? A nossa potência fotovoltaica máxima tem que ser menor ou igual à potência máxima do inversor, tá? Beleza. A nossa tensão de operação tem que ser menor ou igual à tensão de operação do MPPT do inversor, tá? A tensão fotovoltaica máxima tem que ser menor ou igual à tensão máxima do inversor, tá? E a nossa corrente fotovoltaica máxima tem que ser menor ou igual à corrente máxima do inversor. Vamos dar um exemplo em relação a isso aqui, tá? Vamos supor ali que você chegou, vou pegar uma página em branco aqui agora, para a gente poder fazer umas contas. Vamos supor que você pegou um inversor desse de 6 kW e falou assim, poxa, eu vou colocar, eu quero colocar 60 placas nesse inversor. Um exemplo aí, um pouquinho, talvez exagerado, mas dá para a gente ter uma noção. Eu quero colocar 60 placas e conectar nesse inversor. Então, 60, vamos saber qual que é a potência de cada placa. Imagina que você pegou placas de 500 watts, tá? Vezes 500, a gente vai ter... Coloca aqui, ó. Só para ajudar a gente, 60 vezes 500, 30 mil. 30 mil watts é a mesma coisa de que 30 kW, certo? 30 kW. Esse inversor vai suportar? Não, porque a gente já viu pelo datasheet, olha aqui, ó, que a potência fotovoltaica máxima dele
é de 10,2. É de 10,2, tá? E por MPPT, Derli, quanto que ele vai suportar? Nesse caso, como ele tem 2 MPPT, basta que você divida 10,5, 10,2 por 2 e você vai ter aí um total de 5,1 kW, que é o valor que ele vai suportar por MPPT. Então, está fora de cogitação eu utilizar 60 módulos nesse inversor, né? Eu vou ter que colocar um limite que suporte aí que esteja dentro dos parâmetros de suporte do inversor, tá? Ok, então a gente não satisfez a primeira condição, tá? Que é da potência fotovoltaica máxima ser menor ou igual à potência máxima do inversor, né? Ah, ok. Então, e se eu colocar 20? 20, então vamos fazer a conta? 20 vezes, considera a potência a mesma potência de placa, tá? De 500. Nesse caso aqui, eu arbitrei aqui, tá? Você vai ter que ver qual que é a placa que você vai utilizar aí. 20 vezes 500 dá 10 mil. Opa, 10 mil. 10 mil é a mesma coisa, opa, não é dinheiro, né? É a mesma coisa que 10 quilowatts. Se eu dividir isso por MPPT, já que são 2 MPPTs, eu vou ter 5 quilowatts, né? O equivalente a 5 quilowatts por MPPT. Para esse inversor, já teoricamente já suportaria. A gente precisa analisar outros dados aqui, então, para a gente verificar se suporta ou se não suporta, né? Se a gente pode utilizar dessa forma aqui, tá? Então, beleza. A máxima tensão de operação, né? A tensão de operação do equipamento é a segunda condição, menor ou igual à tensão de faixa de MPPT do inversor. Agora, a gente está trabalhando com o MPPT, né? Não com a potência total. Então, vou colocar aqui, por MPPT. A gente vai ter, vamos supor então, que eu vou colocar, no caso aqui, 10 placas, né, que seria a metade, 10 placas em um MPPT e 10 placas na outra. E eu vou conectá-las em série, tá? Vamos fazer essa verificação então. A tensão de operação vai ser aquela, lembra lá do datasheet do módulo? Vai ser a minha tensão VMP, né, minha tensão VMP, vezes o número de módulos. Então, suponha que a minha tensão VMP, para esse caso aqui, a tensão VMP, ela é de 50 volts. Tá? Você vai ter que pegar o datasheet lá da placa e verificar qual que é a sua. A tensão VMP, ela é de 50 volts. Se eu quero calcular a tensão de operação, olha aqui, ó, a formulazinha. A tensão de operação vai ser igual à tensão do módulo vezes o número, a tensão MPP, né? Então, vai ser perdão, tem um erro nessa fórmula aqui, ó. Aqui não é a tensão do módulo, é o número de módulos, mudei aqui, tá vendo? Ó? Aqui é o número de módulos vezes a tensão MPP. Então, vamos lá. Então, vai ser 50, a nossa fórmula, né? A nossa tensão de operação vai ser 10 módulos vezes 50, que é a minha tensão de operação, né? Meu VMP, que vai ser igual a 500 volts, certo? Aí o que eu vou fazer? Eu vou verificar no meu inversor se isso aqui está dentro da faixa de potência. Vamos voltar lá para o datasheet. Na hora que eu olho aqui, ó, o intervalo de tensão de por MPPT está entre 90 e 520. Ok, bateu, está dentro, então quer dizer que eu posso utilizar isso aqui. Vamos para a próxima condição, tá? A minha tensão, essa daqui é a terceira, a minha tensão fotovoltaica máxima tem que ser menor ou igual à tensão máxima que o inversor pode suportar, certo? Para isso, aí você vai ter que voltar lá na aula 6 e ver como que você vai calcular essa tensão máxima. Por quê?
qual que é a máxima tensão que o inversor pode suportar, né? Que a placa pode entregar para o inversor? A máxima tensão vai ser a tensão VOC, que é a tensão de curto-circuito. Porém, lembra lá na aula 6 que eu falei que a temperatura ela pode mudar esse parâmetro, né? Dependendo das condições de temperatura que ele está submetido? Então, você vai ter que calcular para a temperatura mínima que no seu caso aí, que vai atingir, qual que vai ser a tensão VOC ali que aquele arranjo pode chegar, né, para ver se não é maior. Então, beleza, voltando aqui, a gente fez os cálculos, né, pega lá da aula 6, a gente fez os cálculos e chegou a um resultado, suponhamos que a minha tensão fotovoltaica máxima foi de 620 volts. Tá? Foi de 620 volts. Eu vou voltar aqui no datasheet e ver qual que é a tensão máxima que ele vai suportar, que é a tensão máxima de entrada, 600, nesse caso aqui, 600 volts. Ou seja, para esse caso aqui, estaria cedendo a minha tensão de entrada. Eu teria que ou reduzir a quantidade de módulos ou buscar um módulo que se encaixe dentro aí do meu parâmetro, tá? Então, dessa forma aqui, estaria ultrapassando. É a terceira condição. E a quarta condição, a corrente fotovoltaica máxima ser menor ou igual à corrente contínua máxima do meu inversor, tá? Pensa aqui comigo, qual que é a corrente máxima que a placa pode entregar para o inversor? É a minha corrente de curto-circuito, certo? Então basta eu ir lá no datasheet do meu fabricante da minha placa e verificar qual que é a corrente de curto-circuito especificada lá e verificar se bate aqui, né? Se eu tiver uma série só, né? Uma série só conectada àquele inversor, eu vou utilizar simplesmente a questão, a corrente de curto-circuito. Agora, se eu tiver arranjos em paralelo, aí eu vou ter que somar essas correntes e verificar aí os limites do meu inversor, tá? Vou ter que verificar os limites aí. Feito isso, eu vou voltar aqui e a gente foi lá, imagina a gente pegou o datasheet da placa, a gente foi lá e verificou que a nossa corrente de curto-circuito é de, supondo aqui, 14,1 amperes, tá? 14,1 amperes. Basta eu voltar no datasheet e verificar qual que é a máxima corrente de entrada que ele vai suportar, que é a máxima corrente de curto-circuito, é 22 amperes, então está dentro do limite. Nesse caso aqui, da nossa análise aqui, um parâmetro somente, né, que foi a tensão aqui, não deu certo, né, não foi respeitado. Então, eu, no meu caso, por esse parâmetro aqui, eu faria uma outra escolha, tá? Eu não continuaria com esse projeto dessa forma, tá? E recomendo que você também não faça isso, tá? Porque você está excedendo os limites ali do inversor, você pode reduzir a vida útil dele, você pode danificar esse inversor, e aí a garantia não vai cobrir, porque quando ele solicitar lá os documentos e ver o seu projeto, eles vão verificar que você não respeitou os limites do inversor e não vão fornecer a garantia, tá bom? Beleza, vamos verificar aqui agora, então, um datasheet de microinversor, para a gente terminar esse assunto do inversor aqui hoje, tá? E aí, na próxima aula, a gente vai ver o cálculo do dimensionamento, do tamanho do sistema, né? Quantas placas eu vou precisar para gerar certa quantidade de energia e tudo mais. No caso aqui do microinversor, o microinversor ele vai receber esse aqui que eu peguei, né? Esse aqui é um microinversor da Sage, tá? De 2,25, vamos analisar esse aqui de 2,25K, tá? Ele é um inversor com 4 MPPTs, porque lembra que eu falei que o microinversor traz ali uma placa por entrada, né? Faz isso daí individualizado. Se você perdeu, volta lá na aula de microinversores que tem isso aqui, tá? Então, esse inversor vai aceitar módulos de 400 a 680 watts, tá? Então, é o limite do módulo aí. Obrigado, meu bem. Minha esposa veio trazer água aqui.
Esse é o limite de 680. Atenção para o rastreamento de potência, né? Ou seja, para uma melhor operação para ele achar o ponto máximo de potência ali entre 28 e 45 volts. A faixa de extensão de operação entre 16 e 60 volts, tá? 16 a 60 volts. A tensão máxima de entrada desse caso é 60 volts, então verifica lá no seu datasheet se o seu módulo não vai ultrapassar essa faixa, tá? E a corrente máxima de entrada é de 20 amperes por MPPT, por entrada desse microinversor, tá? No caso aqui, os dados de saída, né? Esse caso aqui é um de 2.250 watts e uma corrente máxima de saída aí de 9,78. Também é um microinversor monofásico que vai operar aí na faixa de 200, de 220 volts, tá? 220 volts, tem os limites dele aqui, que é de 180 a 264. A frequência nominal de saída, né? Os 60 Hz, no nosso caso aqui, ele opera normalmente. Também aceita aí um fator de potência entre 0,8 adiantado e atrasado, tá? Então, pessoal, essas aí são as informações básicas que a gente vai analisar nos datasheets dos fabricantes de inversores e microinversores, e esses são os pontos principais que você precisa levar em consideração na hora de fazer o projeto, para você não danificar o seu equipamento, tá? Como sempre, dúvidas, deixe aí nos comentários. Quem sabe a gente não responde a sua dúvida também através de um vídeo. Eu estou sempre verificando, então pode mandar que qualquer coisa a gente responde. Lembrando que no início do ano a gente vai lançar a nossa turma fechada. Então, se você quer ver um projeto detalhadamente, detalhando todos esses pontos, com exercícios, com exercícios de fixação, né, com esses pontos que a gente às vezes fala um pouco mais resumidamente, você ter isso mais detalhado, trabalhar além de projetos básicos, a gente trabalhar usinas de grande porte, a gente trabalhar sistemas mais avançados, inclusive com análises de sombreamento, etc., fica ligado que a gente vai ter o lançamento aí da nossa turma e a gente vai começar já no início do ano, pegar a nossa lista aí de interessados, que é o pessoal que vai conseguir entrar no curso aí com desconto, tá? Nesse primeiro momento. Então, pessoal, espero ter ajudado e até a próxima aula.